Vamos lá então, pessoal, fazer a tal da sopa paraguaia. Essa comida é típica da culinária paraguaia. Eu cresci vendo minha mãe fazer, então continuei, faço até hoje. Normalmente a gente fazia em Natal e Ano Novo, então eu vou estar ensinando para vocês hoje. De ingredientes, eu tô usando então 4 cebolas grandes, 6 ovos, um pouquinho ali, não tenho ideia de quantas gramas, umas 2 colheres de banha de porco, um queijo redondo, né, desses que a gente compra na feirinha do produtor, queijo colonial que eu chamo, né? Não sei se é assim que fala, mas eu falo queijo colonial. Eu comprei a mussarela para tá finalizando, né, colocando na parte de cima. Tem pessoas que não usam, tem pessoas que usam, então eu prefiro usar. Minha mãe fazia assim, eu faço como minha mãe fazia. O leite tem. Ali eu iniciei com 450 ml de leite. Só que depois eu precisei colocar um pouco mais. E a farinha, aproximadamente meio quilo. Então, começo ali cortando a cebola, picando ela e vou refogar. A gente vai usar então essa banha para poder refogar a cebola. E não é para a cebola ficar dourada, ela precisa ficar transparente. Então você vai levar a banha com a cebola para o fogo. Você nesse momento pode colocar sal. E conforme você for misturando os ingredientes, você vai ajustando o sal, tá bom? É verdade, eu esqueci de colocar sal ali na lista de ingredientes, tá bom? Mas precisa pôr sal. Então assim ela deve ficar transparente. Aí você pode desligar então o fogo e esperar ela esfriar. Porque como você vai misturar com o ovo, é perigoso cozinhar o ovo na bacia. Sobre a quantidade de queijo, pessoal, fica a gosto, tá? Eu aqui tô usando um queijo inteiro na minha massa, porque eu fiz 2 formas, tá? Então, assim, fica a critério ali se você preferir fazer com metade de um queijo, se você quiser diminuir a quantidade, fica a gosto, tá bom? Eu, particularmente, prefiro colocar bastante queijo, porque o Oi, pessoal adora. bonitinho. Todos que comem adoram. E essa farinha que eu tô usando ali é uma farinha que eu encontro no Paraguai. Aqui no Brasil eu nunca consegui encontrar nem quem faça, nem onde vende, nada. Se alguém souber, por um acaso, me avise também. Ou como faz, porque eu particularmente também não sei como faz essa farinha. Ela parece fubá, só que ela é úmida. Até quando eu falo, o pessoal acha estranho. Fala, nossa, mas por que tem que ser uma farinha específica, né? É que essa é a farinha que o pessoal lá no Paraguai usa para fazer a sopa paraguaia. Então eu prefiro, como eu tô sempre ali por perto, eu prefiro trazer de lá e fazer. Eu mantenho ela no congelador, porque uma vez eu já comprei ela, a primeira vez que eu comprei ela, eu não sabia, eu deixei ela só na parte de baixo da geladeira, só refrigerando, e ela mofou. Então, no congelador ela mantém por bastante tempo. Caso você não tenha a farinha de milho, você pode estar substituindo por fubá, milharina ou flocão. Qualquer um desses três dá certo. Então, finalizei ali de picar o queijo. Eu vou untar as 2 formas. Eu unto com banha. Eu uso um papel toalha ali, ó, para tá espalhando a banha na forma. Então, você vai untar com banha e só.
Não precisa colocar farinha, não precisa colocar mais nada, só a banha. As duas formas. Caso você não tenha banha, você pode estar substituindo por óleo, tá? Bem tranquilo também, não tem erro. Tanto para refogar a cebola quanto para untar a forma. Pode usar óleo de soja ou qualquer outro óleo que você tenha em casa. Então, depois de untadas as duas formas, eu começo a preparar a minha receita. Então, eu vou começar ali com os ovos. Nessa receita eu tô usando 6 ovos, normalmente eu uso 3. A minha cebola, então, ela já esfriou, eu posso misturar ela junto com o ovo. Então, você dá uma misturada, né, nesse ovo, dá uma batida nele. E depois você coloca a cebola. Então, dei uma mexidinha ali no ovo, agora eu misturo a cebola. E logo coloco o queijo também. Aí, depois que eu misturei, então, o queijo, a cebola e o ovo, eu venho com a farinha. E misturo, e conforme eu percebo que tá muito grosso, precisa um pouco mais de líquido, eu venho colocando leite. Eu vou colocar mais farinha, porque eu preciso que essa receita ela tem que render, né, para duas formas. Então eu coloco mais farinha. E venho ajustando o leite daí. Ela não é uma massa que precisa ficar líquida.
e também não precisa ficar muito grossa. Vocês podem perceber ali que conforme eu vou colocando a farinha, eu venho regulando com o leite. Só que ela não fica uma massa muito líquida e nem uma massa muito grossa. Então aqui eu tive que colocar um pouco mais de leite, fora o copo que eu já tinha separado. Só para ela não ficar muito grossa. Então depois de pronta a minha massa, eu venho com as duas formas e vou preencher então, dividir essa massa em duas. Então eu venho ajeitando a massa na forma, né? Porque como ela não ficou tão líquida, então ela não espalha, igual uma massa de bolo, por exemplo. Então você vem ajeitando com a colher e agora eu vou colocar as fatias de queijo em cima. Como eu disse lá no começo, normalmente aquele queijo redondo eu divido ele, né? Eu parto ele ao meio e uma parte eu já separo para fazer essas fatias. Porque daí normalmente eu uso aquele queijo para fazer essa camada de cima também. E o que sobra eu coloco na massa. Nesse caso, como eu ia fazer duas formas, então eu optei por colocar o queijo todo, o redondo, na massa e cobrir com mussarela. Também ficou boa porque essa mussarela, ela derreteu bem. Então eu gostei. Normalmente, às vezes que eu tentei usar mussarela, acho que o queijo não era muito bom, sabe? Então não ficou legal. Dessa vez eu aprovei, ficou bem legal a casquinha em cima. Mas assim, também já vi pessoas que não usam essa camada de queijo por cima, tá? Como eu sempre via minha mãe fazendo assim, eu continuo fazendo como ela fazia. Mas fica a critério de cada um, tá bom? Fica a gosto. Então eu corto, né, em um pedacinho menor ali e vou preenchendo as partes que faltaram. Só para poder cobrir toda a massa. Então eu tô finalizando aqui, terminando de colocar o queijo. Eu vou levar pro forno as duas formas. Meu forno é bem grande, então cabem as duas formas. Por aproximadamente 50 minutos em fogo alto. Dependendo do teu forno, talvez seja um pouco mais, talvez seja um pouco menos. Espero que vocês gostem, façam o teste e me mandem fotos. E esse é o resultado. Obrigada!